Oi, Irã. Oi, pessoal. Bom dia, professor. Tudo bem? Olá, Tudo, povo. tudo bom? Vamos dar uns 5 minutinhos aí para a galerinha entrando. Aí a gente começa. Como é que vocês estão? Eu estou com uma dor na coluna. Esse negócio de dar aula sentado não é bom, não. Vou tentar ficar assim. A pesquisa norte-americana que dizem que o ensino futuro é totalmente 100% à distância. Uhum. Os Não tem americanos que, como resistir. os americanos que gostam de cortar custo, cara. Eu não sei, não. Vamos ver. Duvido que as faculdades de ponta lá façam ensino à distância só. Desde 2003, professor, já tem Não, estudos. eles têm aulas à distância, tem cursos à distância, mas tem a maioria dos cursos Assim, carro-chefe são presenciais, tem auditório, tudo. eu não vi mais pesquisa desde 2003, né? Muitas Hum. plataformas chamadas assim, intituladas MOOC ou MOOC, já tem via online, Não, justamente para evitar assim, esse tem, contato, facu, né? tem faculdades inteiras lá, que são quase todas online. Teve uma até que deu problema, porque ela era de um empresário ligado ao Trump, e eles tentaram retornar às aulas presenciais. Eles tinham assim, 90 mil alunos online e 10 mil alunos presenciais, ou 10, 20 mil alunos presenciais. Mas A é quase qualidade eu tudo. não sei como é que sai, né? Hã? A qualidade É, eu não sei, mas quantidade tem. eu acho presencial melhor. Mas eu vou ver se eu compro uma cadeira de escritório, daquelas que força a gente a manter a coluna assim, sabe? Reta. Essa aqui eu comprei uma cadeira gamer, ela é muito. Ela é mais gostosa, mas ela não, se eu ficar assim, não dá muito certo, não. Aquela cadeira tipo Enterprise, né? É tipo aquela de escritório que tem um negócio que aperta a coluna da gente assim para ficar reto. Eu gosto de dar aula em pé, eu estava até pensando em fazer um esquema de dar aula lá no quintal fora, de pé, levando o laptop de repente, a câmera para lá. Tem um fone de ouvido sem fio que eu tenho, que dá para usar também. Aí eu estava até pensando, porque quando eu fico muito assim, abaixado, isso aqui dói tudo, sabe? Oi, Guilherme, boa tarde. Eu botei no grupo de vocês um evento que eu recebi de um colega meu que é professor lá na Federal de Santa Catarina, que parece que vai ser interessante, hoje, 4 horas. Se estiverem de bobeira e quiserem deixar ligado vendo, acho que eu também vou assistir. Sobre meio ambiente e religião. E tem bem cara de antropologia o negócio, mas não sei se é. Deixa eu ver aqui. Eu li um pouco sobre a etnocentrismo aqui, foi interessante. Fiz uma viagem aqui um pouquinho. A ideia do livro é viajar, né? Todos os capítulos são com essa temática da viagem e tal. É gostosinho de ler mesmo. Aí eu me lembrei um pouco do discurso do Bolsonaro na ONU, do ano passado, da Enterprise, sobre a linguística que foi aplicada ao filme e outras coisitas mais aí. Nossa, você lembrou do Bolsonaro logo. A manifestação dele no encontro que o Biden promoveu, que está dando pano para manga, e o pessoal discutindo muito. Agora ficou feio demais, porque o pessoal do próprio Ministério do Meio Ambiente do IBAMA estão criticando muito ele. Esse papo dele pedir dinheiro para fazer uma política de proteção ambiental é desviando o IBAMA, mandando os policiais militares e as forças militares fazerem a defesa, e não o IBAMA, sabe? Então, tá cheio de problema isso daí. Mas ele não dura muito, não, eu acho. Acho que do ano que vem ele não passa, não. Professor, mas só que só a gente vê isso na prática, né? Se a gente vê, eu estou vendo assim a política dele parte regional, né? Aí também dá na parte da televisão, não sei se tem mídias que são focadas para ele, tem outras que não, dependendo, né, de qual direção. Só que a gente vê a presença dele muito forte. Aqui eu estou falando que o regional ainda é muito forte. Não, com Querendo ou certeza. não, ainda é forte. Com certeza, com certeza. Tá aqui, Religião, Opinião Pública e Meio Ambiente no Brasil. A palestra que vai ter com um cara da Iowa State University. 4 da tarde, achei legal a ideia aqui. Vamos começando com a parte dos preliminares, depois a gente entra no texto.
Primeira coisa, eu já preparei a tarefa de hoje, o exercício de hoje, né, sobre o texto, e depois eu vou falar do texto da semana que vem, já que eu dei uma mexidinha nele, achei muito grande lá o material, dei uma cortada um pouco. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Como é que está aqui? Bom, o primeiro exercício, eu já botei aqui para vocês a atividade de hoje, ó. São essas duas perguntas. A galera tem que entrar no grupo, tá? Avise para os colegas que não entraram ainda no Google Sala de Aula para poder fazer. Se precisar, se tiver alguma dúvida de como entra, me pergunta que eu ensino de novo, a gente ajuda. A atividade são duas perguntinhas para orientar a resenha de vocês, tá? De novo, não precisa ser grande, no máximo 2 páginas, pode ser uma página só, uma coisa assim simples respondendo, de repente tirando pedaços do texto e copiando para mostrar onde é que o autor fala daquilo. Então, eu botei 2 perguntinhas para guiar vocês aqui. Professor, desculpa interromper aí. Fala. Antes de eu começar aí, essa aula ela vai ser gravada? Boa. Deixa eu avisar vocês como é que está isso primeiro. Deixa eu voltar aqui. Já está até gravando. Deixa eu até avisar. Então, em geral, vocês usam o Google Meet, né? E aí, de novo, eu estou sem esse acesso da Unifap via Google Meet ainda, só que eu tenho um Zoom corporativo que eu posso acessar. Por isso que eu dei o link de Zoom para vocês, porque pelo Zoom eu consigo gravar a aula. Nas outras turmas eu já fiz isso, nas turmas de quinta e sexta-feira eu já fiz isso. Aí eu gravo a aula e vou subir a aula gravada para o meu YouTube. Eu mostro para vocês o link depois, lá no grupo eu envio. É o link da aula de hoje quando ela concluir. Então, fica fácil para a galera que não assistiu na hora, que for ver depois a aula, pode entrar no YouTube e assistir a aula de hoje, tá? E ver as orientações para o trabalho e tal. Então, facilita a vida nesse ponto. Outra coisa chamada. Alguns alunos me perguntaram sobre chamada semana passada. Dada a situação, eu já não costumo fazer chamada em sala de aula, tá? Sei lá, eu acho que se o aluno tá aqui para aprender, ele não vai ficar preso por causa de chamada. Mas não sei como é que a Unifap pega no pé com isso. A princípio, como vocês têm muita gente que vai assistir a aula assincronamente, né, fora do horário da aula, acredito que eles não vão atazanar muito a gente com essa coisa de chamada. Mas se, de repente, o professor Paulo, alguém vier me cobrar isso, de eu fazer uma chamada com vocês, com quem assistiu a aula e tal, aí vou ter que fazer. Mas, por enquanto, não se preocupem, não, que eu não sou muito de ficar aprendendo aluno em sala por causa de chamada, não. Como dizia um professor meu, minha chamada é a prova. Não é o caso, tá? Professor, Oi, fala. A atividade é para adicionar no Google Class mesmo? Tá lá no Google Class. Entra lá para ver se você consegue fazer já, aparece para vocês. Eu vou mostrar aqui de novo. Na minha tela. A minha tela é diferente da... Fala. Aqui, ó, tá na tela de novo. Tem 14 alunos cadastrados no Google Class. Deixa eu ver quantos tem na disciplina. Cadastrados na disciplina, que já está aparecendo. No SIGA para mim. Se a Unifap colaborar. Tela de login, vamos lá. Está aqui. Quantos alunos têm cadastrados nessa disciplina? Antropologia. Temos 6 alunos matriculados, por enquanto. Então, tem mais aluno no Google Classroom do que no SIGA, tá? Fiquem espertos aí, porque já parece que as matrículas foram reabertas até o dia 30, que é... Dia 30 essa semana, né? Se não me engano, dia 30 de abril. Então, quem estiver fazendo a disciplina e quiser cursar ela, efetivamente, tem que fazer a matrícula para poder contar que fez a disciplina, né? Se não me engano, até o dia 30 de abril. Dia 30 de abril vai cair sexta-feira. Até essa sexta-feira você tem que se matricular. Tem 6 aqui já, ó. E no Google Classroom temos 14. Então, tem mais gente aí que falta matricular lá no SIGA. Daí vocês vão ler aqui. A resenha, se não me engano, vocês podem fazer no Word e anexar o arquivo. Eu não sei se tem espaço para vocês escreverem direto na tela, para quem está no celular. Qualquer coisa, vocês me avisam. Se tiver alguma dificuldade aí, a gente vê como é que resolve. Mas o ideal é que vocês façam aqui, para eu ter o controle de quem fez e quem não fez aqui também. Estamos em 15 já.
E aí a dinâmica da aula é aquela que a gente tinha conversado antes, né? A gente vai ter meia hora, 1 hora de aula, talvez um pouquinho mais, eu gosto de falar muito. Fala. A gente vai ter essa resenha, por favor, repita aí. Porque a gente tem essa atividade agora que você enviou, né? Depois que acaba a parte positiva da aula, vocês podem começar a fazer. O prazo para entrega aqui está até domingo, até dia 2 de maio, tá? Vocês podem fazer de hoje até domingo. O ideal é que vocês façam agora, depois da aula. Já aproveitem o tempo da 2 horas, 1 hora e meia de tempo que vocês vão ter para fazer logo essa resenha para se livrarem. Mas eu dou um prazo maior, porque tem aluno que não assiste a aula no horário, só vai poder assistir o vídeo depois. Para não criar problema nesse sentido, eu dei um prazo mais maior, mais longo. Tem aluno que está sem internet, que cai a internet, cai a energia elétrica. Tem todo tipo de problema que vocês vão ver quando a gente está fazendo, como a gente está fazendo aula assim, de o aluno não conseguir assistir a aula, não por culpa dele, mas por problemas técnicos mesmo. Então, por isso que eu dou um prazo maior. Mas eu não posso dar prazo mais que isso, porque toda semana vai ter uma resenha, e aí, se a pessoa não entregar até domingo, sinto muito, vai ficar sem essa. Fala. Licença. Quantas páginas você quer dessa resenha? Eu falei agorinha, Jéssica, mas deixa eu falar de novo. Peraí, depois eu te respondo, Fernanda. Deixa eu responder a Jéssica primeiro. Então, a resenha é simples, as 2 perguntas são mais para guiar a resposta de vocês do que vocês terem que atentar especificamente a elas. Em geral, no máximo 2 páginas, tá? 1 página, 1 a 2 páginas no máximo, porque são resenhas toda semana e eu não tenho como corrigir 15, 30 páginas de resenha de cada aluno por semana. Então, vocês têm que tentar ser sintéticos e se guiar pelas perguntas. E, no máximo, 2 páginas, mas, em geral, 1 página, mais ou menos, tá? Então, as resenhas são relacionadas às perguntas, é isso? É relacionado ao texto, mas as perguntas servem para guiar o que vocês vão escrever. Se vocês quiserem escrever alguma coisa adicional, se vocês acharam muito interessante e quiserem colocar, fiquem à vontade, tá? É importante vocês terem essa interação com o texto sempre, né, de tentar tornar o texto algo de vocês também. Não só tentar responder aquilo para agradar o professor ou tentar responder uma coisa, uma exigência ali da... É importante que o texto seja... que vocês tomem conta do texto para vocês também. Eu sempre, quando eu leio um trabalho, eu fico prestando atenção nas coisas que me chamam a atenção, curiosidade. Se vocês quiserem escrever alguma coisa a mais, mas se não, as perguntas são para guiar mesmo vocês para dar um norte, né, para quem está meio perdido, assim, o que eu vou falar do texto. O texto é grande e tal, aí ajuda. Deixa eu ver a Fernanda. Professor, estou cadastrada na turma, no link que a Brena enviou no grupo Classroom, não carrega atividade nem a turma. Uai! Vocês tentem entrar no Classroom aí. Vocês estão conseguindo acessar o Google Classroom e ver a atividade? Não? É só a Fernanda? Não, professor. Eu não consigo também. Não. Estranho. Vamos voltar aqui, então. Espera aí, deixa eu ver se foi alguma coisa que eu fiz aqui na hora que eu criei a turma. Geral, link, convite... Vamos tentar aqui de novo. Vai, eu vou botar aqui no chat para vocês, que eu estou acostumado a usar aqui, não costuma dar problema, não. Esse é o link. O código, aí, geralmente, depois que você acessa o link, ele pede um código. Código da turma. Aí o código é esse que eu estou botando aqui. Veja se vocês conseguem agora. E os que conseguiram entrar também me falem se é um problema de todos ou só da galera aí que não tá conseguindo, para saber se é um problema meu aqui ou se a gente resolve do lado de vocês. Que a gente é TI também agora. Agora deu certo. Ai, que bom, Fernanda, fico feliz. Tá? Deixa eu voltar aqui, então. Eu vou até trocar essa telinha, ver se eu botar uma telinha mais bonita aqui. Para a semana que vem, eu já separei a leitura, vai ser o Malinowski. Então, o Malinowski é super conhecido da antropologia, é um texto bem legal de ler. É um dos primeiros caras que vai fazer campo mesmo, quando ele vai estudar os trobrianos nas ilhas do Pacífico. Só que é um texto longo, eu fui olhar aqui o tamanho do número de páginas e tal, e aí eu sei que vocês têm uma... Assim, a antropologia, os caras escrevem muito, assim, das áreas humanas é que eles têm as teses e dissertações mais compridas, então são textos longos, mas eu tentei cortar um pouquinho, então eu falei para vocês começarem a partir da página 35, tá? São 107 páginas, eu acho,
o arquivo, e nem é o livro todo dele, tem mais umas 2 partes esse livro aí, mas o principal está aí, o que interessa para a gente. E assim, com especial atenção ao capítulo 3, que vai da página 89 à página 107, se não me engano, que é quando ele vai falar da festa e das trocas. Tem toda uma discussão sobre trocas e o valor das trocas nos trobrianos em comparação com a sociedade capitalista que as pessoas fazem, então, que é bem legal de ver. Então, a gente vai ver o Malinowski. Eu já separei outros textos que não estão na ementa da disciplina, mas são importantes da gente ler e que o Rocha aqui cita também, tá? O Goetz, eu vou ter que separar alguma coisa do... o brasileiro, Casa Grande Senzala. Não botou, caramba. Espera aí. Gente do céu. Gilberto Freire. Não, espera aí. Casa Grande Senzala. Gilberto Freire, O Gilberto Freire. Só que o problema é que o Casa Grande Senzala é um catatal. Então, eu vou ter que ver ali, separar alguma coisa para mandar para vocês específicas para a gente... Ou algum outro trabalho dele, né, do Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire. Mas a gente vai ler Gilberto Freire também um pouco. Talvez a gente pegue alguma coisa do Roberto da Mata, que é outro antropólogo brasileiro muito famoso, muito, muito importante. Talvez, não sei se vocês já leram em outra disciplina, talvez em sociologia, o Sérgio Buarque, o pai do Chico, Sérgio Buarque de Holanda, que tem... foi o cara que explicou o jeitinho brasileiro, a ideia do jeitinho brasileiro, a expressão, tudo. E esses autores, tanto o Gilberto Freire quanto o da Mata e o próprio Sérgio Buarque, mostram muito a questão da sociedade brasileira como uma sociedade hierarquizada, né? Você sabe com quem você está falando, a coisa do senhor, é muito interessante ver o senhor na sociedade brasileira. Na França, as pessoas se chamam de senhor na rua, assim, direto, um para o outro. A palavra tem uma conotação de igualdade, muito republicana. Né? Mesmo o juiz, quando ele se dirige às partes do tribunal, ele fala senhor, o senhor isso, o senhor aquilo. E no Brasil, não, tem uma notação hierárquica o senhor. Senhor, às vezes, doutor. Eu sempre me lembro do interior da cidade do meu pai, interior do Parambu, interior do Ceará. As pessoas tratavam o meu avô, que era uma pessoa que tinha muita terra lá na região, por doutor. O cara não sabia nem ler e escrever direito, meu avô, mas ele era doutor. Então, tem isso. Tem o Aprendizes do Poder também, que é um texto muito legal lembrando agora direito o nome exato do autor, mas o Aprendizes do Poder é sobre como que os coronéis agrários do antigo império, quando o Brasil virou república, e eles mandavam seus filhos para Portugal para estudar direito. E aí criou-se uma faculdade de direito, 2 faculdades de direito no Brasil, né? As 2 primeiras faculdades superiores do Brasil foram 2 faculdades de direito, uma em Olinda e uma em São Paulo, para atualizar o poder latifundiário que eles tinham em uma vestimenta urbana. E aí eles mandavam os filhos para serem doutores nas faculdades de direito de Olinda e do Largo São Francisco, em São Paulo. Então, é um texto muito que mostra essa transição aí, é bem legal também de ver. Então, estou separando outras coisas que não está na ementa, tá? Mas são essenciais. Qual é outro aqui que eu vi, que a gente vai discutir no texto do Rocha, que ele menciona também. Enfim, a gente vai botar... Vamos começar pelo Malinowski, depois dessa aula a gente vai para o Malinowski, e aí eu vou colocando para vocês o material, tá? Vamos começar com o Malinowski aqui. Vamos seguir algumas passagens do texto que eu marquei importantes, e aí eu vou explicando um pouquinho a viagem que ele faz aí, né? O Malinowski, o Rocha, ele tem uma visão ampla assim, da antropologia como um todo. E é legal porque ele tenta reconstruir a história da antropologia, do pensamento antropológico, da disciplina da antropologia, mas, ao mesmo tempo, ele se vê com o problema do antropólogo, que é traçar uma história, né? Um percurso histórico que vai de A até B, e a própria antropologia é muito crítica a isso, principalmente quando vai criticar o evolucionismo, que são os antropólogos do século XIX, XVIII, principalmente século XIX, e é super crítico ao evolucionismo, mas ele próprio tem que traçar a evolução da disciplina. E aí o ponto que ele elege, na minha opinião, né, para fazer essa reconstrução que ele faz, é a ideia do outro. Como que o outro foi tratado inicialmente, né, no primeiro capítulo, pensando em partir, que ele chama, como é que o outro era tratado assim, em escritos pré-disciplina de antropologia, século XVI, século XV, século XVII, pré-existência da disciplina da antropologia como disciplina, e como aos poucos esse outro vai sendo incorporado e evoluindo. Né? Então ele critica, mas ele faz isso também quando ele vai traçar a história dele.
Mas, enfim, tem até uma parte que ele se bate com esse texto, a gente vai ver. Deixa eu abrir aqui o texto e vocês acompanham. Daí eu vou, seguindo com as minhas anotações aqui, a gente vai discutindo, tá? Não, esse aqui é o Argonautas, do Malinowski. O que é etnocentrismo, do Everardo Rocha. Vou passar aqui logo para o texto. Pensando em partir. Então, tem uma parte que eu acho muito interessante que ele define um pouco o que é o etnocentrismo, né? Olha, no etnocentrismo, estes dois planos, o espírito humano, o sentimento e o pensamento, vão juntos, compondo um fenômeno não apenas fortemente arraigado na história da sociedade, como também facilmente encontrável no dia a dia das pessoas. Aí, antes disso, ele fala, perguntar sobre o que é etnocentrismo é, pois, indagar sobre um fenômeno onde se misturam tanto elementos intelectuais e racionais, quanto elementos emocionais e afetivos. A gente vai ver isso bem claramente nesse primeiro capítulo, com o estranhamento do outro, que desafia a própria identidade do eu, né, dos autores desse período. Quando eu falo eu, estou falando dos autores desse período, quando eles se deparam com o problema do outro. Tá? Bem na sequência aqui, assim, a colocação central sobre o etnocentrismo pode ser expressa como a procura de sabermos os mecanismos, as formas, os caminhos e razões, enfim, pelos quais tantas e tão profundas distorções se perpetuam nas emoções, pensamentos, imagens e representações que fazemos da vida daqueles que são diferentes de nós. Nesse primeiro momento, ele vai mostrar no texto aí que esse choque de encontrar o outro selvagem precisava ser imediatamente justificado pelo colonizador, pelo português, no caso, né? Porque desafiava a própria identidade dele. Como é que um ser humano igual a eu vive sem Deus na vida, vive segundo outros códigos de ética, outros códigos de vestimenta, e isso, de certa maneira, é um desafio para esse primeiro contato, né? E aí a resposta, muitas vezes, é até violenta, de negar o outro, negar a existência do outro, para tentar reforçar a própria existência do eu. Isso porque a construção do indivíduo é sempre uma construção social. Se a gente pensar na psicologia, né? O próprio Freud fala isso no Mal-Estar na Civilização, que o indivíduo ele se constitui em enfrentamento com o social. Né? O social ele tenta ajustar os desejos do indivíduo à lógica do social, e nesse enfrentamento, muitas vezes, é de certa forma violento, ou seja, as pessoas têm que abdicar de certas coisas, de certas posturas, e para poder exercer o convívio em sociedade. Né? O exercício, se a gente olhar dessa perspectiva, existe uma tensão entre o social e o indivíduo. E essa tensão ela se resolve de maneira violenta, muitas vezes, as pessoas elas têm que se adequar. E aí, quando o português entra em contato com uma outra sociedade que não exige aqueles mesmos comportamentos, aquelas mesmas adequações que foram exigidas dele, enquanto branco europeu nesse período, ele imediatamente pode vir a questionar se todo aquele processo cultural pelo que ele passou na sociedade dele são legítimos. Ou seja, se a violência que, de certa maneira, foi praticada, tanto a violência simbólica, quanto dos comportamentos, quanto das leis que foram praticadas, com as quais ele teve que se adequar, e muitas vezes de maneira coercitiva até, são justificáveis. E isso torna um problema, porque questiona a própria identidade do eu, né, nesse período, nesse primeiro capítulo do livro do Rocha. E aí ele parte para a violência de anular o outro, porque se ele anula o outro, ele não precisa questionar a própria identidade dele. Isso é histórico na antropologia, tá? Mas é algo que a gente vê no cotidiano, que a própria antropologia pesquisa, quando se depara com situações assim, para ela é muito claro o que está acontecendo. Eu fico pensando assim, amigos que são gays, que tiveram problemas de homofobia, né, violência contra gênero, que tem muito na sociedade, porque o homem, no sentido, esse homem homofóbico, quando ele encontra alguém que é homem também, que geralmente são homens que a gente está falando, tá? A homofobia é uma coisa bem masculina. Se deparam com uma pessoa naquela mesma situação, ou seja, outro homem, mas que não fez as mesmas escolhas de vida que ela, isso traz um questionamento do eu, do indivíduo homofóbico, particularmente se ele tiver algum problema psicológico de ter represado assim, um lado homossexual dele na vida. E aí ele precisa anular o outro, ele precisa descontar no outro, e isso a antropologia mostra bem, quando ela estudou a si própria, né, esse primeiro movimento antropológico que ela fez, do português com o selvagem, é muito patente essa fricção aí, esse movimento. Deixa eu pegar outra parte legal aqui que vai mostrar isso também.
A diferença é ameaçadora. Deixa eu ver, que eu estou com um livro aqui na frente, meus grifos. E não é... Esse choque gerador do etnocentrismo nasce, talvez, na constatação das diferenças, grosso modo, um mal-entendido sociológico. A diferença é ameaçadora porque fere nossa própria identidade cultural. O monólogo etnocêntrico pode, pois, seguir um caminho lógico mais ou menos assim. Como aquele mundo de doidos pode funcionar? Espanto, como é que fazem? Curiosidade perplexa. Eles só podem estar errados, ou tudo que eu sei está errado. E aí é uma dúvida ameaçadora, e não, a vida deles não presta, é selvagem, bárbara, primitiva, e a decisão é de hostil, ou seja, de hostilizar aquela pessoa. É bem esse caminho que eu estou falando para vocês, esse caminho que a disciplina fez com esses autores que se depararam com o outro aí no primeiro momento, tá? O grupo do eu, mais para baixo, que este processo... Cadê? A diferença ameaçadora. O grupo do outro fica nessa lógica como sendo engraçado, absurdo, anormal ou ininteligível. Este processo resulta no considerável reforço da identidade do nosso grupo. É interessante porque esse processo ajuda a construção do nacionalismo também, né? Ajuda a efetivação da identidade do eu, porque o eu se contrapõe ao outro e ele se torna mais coeso. Se a gente pensar como o nazismo pegou os judeus, os negros, os gays, os dissidentes políticos, colocou eles todos numa certa estética, diferenciou eles para levantar e tornar mais coeso o grupo do que seria o eu, o nacional alemão, né? E como é que esse processo se deu ali naquele momento. Tem um filme muito legal sobre isso, que chama Arquitetura do Poder, que é um documentário sobre como que a estética nazista identificava esse outro, primeiramente identificava, depois separava esse outro do todo e depois exterminava esse outro, né? É um pouco esse movimento aqui que a antropologia fala que os primeiros antropólogos, que não eram nem antropólogos ainda, do século XVI, faziam quando eles escreviam sobre os selvagens, sobre os contatos que eles tiveram com outras civilizações. Vamos seguir aqui mais para frente. Deixa eu ver se eu consigo organizar por aqui. Deixa eu fechar. Aqui, achei. Assim. Vamos ver esse outro trecho aqui. Olha. Assim, por exemplo, um famoso cientista do início do século, Hermann von Ehring, diretor do Museu Paulista, já justificava o extermínio dos índios, Caigangue, por serem um empecilho ao desenvolvimento e à colonização das regiões do sertão que eles habitavam, tanto no presente como no passado, tanto aqui como em vários outros lugares. A lógica do extermínio regulou infinitas vezes a relação entre a chamada civilização ocidental e as sociedades tribais. Isto lembra o comentário tristemente exemplar de uma criança de um grande centro urbano que, de tanto ouvir abuso sobre o índio, seja em casa, seja no livro didático, seja na indústria cultural, acabou por defini-lo dizendo o índio é o maior inimigo do homem. Então, esse movimento inicial de tentar, inclusive, e criar discursos que justificam isso, né? De dizer por que o índio é preguiçoso. Tem toda uma qualificação do outro que é feita pelo eu, nesse olhar desse período, que mostra bem isso. Ele fala do índio preguiçoso. Outro exemplo é da figura do louco. A figura do louco, por exemplo, na nossa sociedade, é manipulada por uma série de representações que oscilam entre os dois polos, sendo denegrida ou exaltada, né, como o marciano, ao sabor das intenções que se tenha. Isso não só ao longo da história, mas também em diferentes contextos do presente. E tem um livro do Foucault excelente sobre isso, que é o História da Loucura. Ele vai falar como essa figura do louco ela muda de tempos em tempos, os discursos se rearranjam para incluir ou excluir diferentes pessoas desse agrupamento aí. O próprio Freud, quando ele vai falar das chamadas mulheres histéricas, também aparece essa figura do louco como uma construção,
né, que é dita médica, é dita de conhecimento objetivo, como se fosse um conhecimento técnico, que não é possível ser questionado, mas o fato é que a individualidade daquela pessoa está sendo completamente desenhada por quem cria a categoria, e quem encaixa aquela pessoa não naquela categoria de louco ou de anormal, enfim. Isso está sujeito a relações de poder na sociedade sempre. Vou seguir mais um pouquinho nesse capítulo. Quero também ficar muito em cima do texto, porque senão a gente não vai... Figura do louco, eu já falei. Alguns livros colocam... Olha, a parte dos índios que eu mencionei para vocês, que eu acho interessante, lembrando. Alguns livros colocavam que os índios eram incapazes de trabalhar nos engenhos de açúcar por serem indolentes ou preguiçosos. Eu não sei como é que estão os livros de ensino médio de vocês hoje em dia, mas eu cheguei a pegar isso aqui na minha escola. Você tem essa classificação. Os índios não eram usados como escravos porque eles eram preguiçosos. Tinha muito essa coisa, até os livros que ensinavam as crianças sobre o assunto. Ora, como aplicar adjetivos tais como indolente e preguiçoso alguém, um povo, uma pessoa que se recusa a trabalhar como escravo numa lavoura que não é sua para a riqueza de um colonizador que nem sequer é seu amigo, antes, muito pelo contrário, essa recusa é no mínimo um sinal de saúde mental. Tem outro problema que os antropólogos se deparam, às vezes, quando vão estudar essas relações entre colonos e colonizados na época, nesse período do Brasil e do mundo todo, que a gente não tem acesso à fala desses atores mais. A gente não tem mais acesso para poder entrevistar, conversar, saber que mundo de sentido é esse que está sendo criado naquele momento. Tudo que a gente tem acesso são os documentos históricos que foram criados falando sobre eles. Isso daí é completamente inútil para a antropologia, porque está cheio de etnocentrismo, né? Então, como é que os etnógrafos fazem quando eles estão tentando entender essas relações anteriores? Eles olham, primeiro, quando eles encontram documentos escritos pelos próprios nativos, pelos próprios selvagens, né? Você faz aquela etnografia em cima das cartas, dos documentos, dos manifestos, aqueles que aprenderam a ler e escrever, que escreveram no determinado período, você vai procurar encontrar essa significação nas palavras da própria pessoa. Outra coisa que também se usa muito é a literatura. Tem muito etnógrafo que faz trabalho de campo em cima de literatura brasileira mesmo, ou de cartas trocadas entre literários. E aí o Machado de Assis é muito importante, tá? O pessoal pesquisando nessa linha, né? O Machado de Assis ele é um negro, né? Origem humilde, tudo, filho de ex-escravos, se não me engano. E ele, nos livros dele, nas histórias dele, ele mostra muito essa relação do ex-escravo com o seu ex-senhor, que ainda é uma relação de hierárquica de superioridade. Isso aparece nos contos do Machado, tá? Hoje em dia você não tem como ter acesso, né, a essas pessoas que já não existem mais. Então, tem que ter muito cuidado quando se lê os trabalhos históricos pelo olhar do antropólogo. Este escândalo esconde... Outro fato também interessante é que um número significativo de livros didáticos começa com a seguinte informação: os índios andavam nus. Este escândalo esconde, na verdade, a nossa noção absolutizada do que deva ser uma roupa e o que num corpo ela deve mostrar e esconder. Que é uma coisa completamente assim, por que o que ele está usando não é roupa, né? Você está tentando encaixar a vestimenta dele num significado simbólico do eu, e não é. O antropólogo tem que estar sempre lutando para não fazer isso. A história do nosso amigo... Esse aqui é a história do negócio do arco e da flecha, que não está muito interessante, não. Vamos descer mais um pouquinho. O primeiro papel que o índio representa é no capítulo do descobrimento. Ali ele aparece como selvagem, primitivo, pré-histórico, antropófago, isto é, para mostrar o quanto os portugueses colonizadores eram superiores e civilizados. É sempre essa distinção, né, que a gente encontra nesses primeiros antropólogos, que nem eram antropólogos ainda, mas que já estavam falando sobre o outro. Por isso que o Rocha ele dedica um primeiro capítulo inteiro sobre essa história de falar sobre o outro na disciplina, antes da disciplina existir. Fala, Guilherme. Professor, eu dei uma lida na inicial, no documento, e aí eu acho que a gente pode concluir que as duas primeiras formas das correntes da antropologia, tanto da negação do outro, como depois da hierarquização de civilizações, elas tinham como fator, não legitimar
o processo colonial, né, que estava se dando no mundo. E aí eu queria até ler uma parte das anotações que eu fiz. Manda aí, Guilherme. Seguindo o que tem no texto, né? Manda que os aí. fatores emocionais fala a página afetivos... para a gente achar aqui. Não é sobre não tem na página em si, é mais a tua anotação uma mesmo. reflexão que eu trouxe. Isso. Fala aí. Mas sobre coisas que o texto traz. Sim. Os fatores emocionais e afetivos têm como finalidade legitimar práticas intelectuais e racionais que possuem um norte e objetivo definido, apesar de não estar claro inicialmente. Aí, professor, é importante também a gente trazer para debate a própria configuração do texto do autor. Até pela data, não é? Que o livro é de 1988, essa edição, né? Que é a 5ª edição. Mas o autor ele ainda traz termos que hoje em dia a gente sabe que também são carregados de etnocentrismo, que é tipo a questão do índio, sociedades tribais, que também carregam essa carga, né? Essa homogeneização violenta de grupos que são muito diversos. Então, é bom até a gente evitar de usar esses termos por conta dessa problemática. Com certeza. Eu acho que dentro do contexto da leitura do autor, a gente pode até usar, mas fora não, né? Mas, assim, até para entender o que ele está chamando de índio, o que ele está chamando de... Né, do que ele está se referindo ali. Mas, com certeza. É isso mesmo. Mas tem um outro aspecto também, Guilherme, que é um processo racional, digamos assim. Eles fazem isso com o objetivo de dominação, como você bem falou, mas tem um aspecto que é inconsciente, assim, irracional, que ele até fala no início, que é essa coisa de quando você encontra o outro nesse primeiro momento histórico, você desafia o eu automaticamente. A pessoa se sente desafiada. Por que a minha vida é do jeito que é? Por que as escolhas que eu fiz e as violências da minha cultura eu me submeti são legítimas? Porque se o outro vive e ele vive de maneira diferente, não passou por esse mesmo processo de violência, eu também não precisaria ter aceitado, mas eu aceitei. E se eu aceitei, eu estou sendo dominado e tal. Então, tem um questionamento do eu aí, que é inconsciente, que também alimenta essa construção do outro como o selvagem, o não humano, né? o não civilizado, que precisa ser consertado e tal. Então, isso ajuda a esse movimento de dominação, né? Que tem também determinantes econômicas e estruturais que utilizam desse discurso para fazer a dominação cultural, né? E o aculturamento das comunidades, do nativo. Mas é isso mesmo. Professor, fala. Eu queria fazer um questionamento seguindo isso que o senhor trouxe, porque esse estranhamento inicial ele é natural, não é? Por conta do choque entre indivíduos diferentes. Só que eu acho assim que a resposta ela vai depender das questões intelectuais e racionais, entendeu? Que foram pré-determinadas. Porque a gente tem relatos de contatos, por exemplo, do próprio Colombo, quando ele teve contato com os povos ameríndios na América, eles foram muito bem recebidos. Então, apesar de ter tido aquele estranhamento, não teve uma violência deliberada e natural, né? Como se seguiu nos outros processos. Então, eu parto assim desse princípio, né? De que é uma coisa previamente estabelecida. Eu tento a pensar contigo que os determinantes estruturais aí políticos, né, e econômicos de dominação é o que, na verdade, vai selecionar os discursos que vão ganhar proeminência e que vão ser utilizados e que vão ser introjetados na cabeça das pessoas em relação ao outro. Com certeza, né? Não é natural do homem, quando ele chega e encontra uma pessoa diferente, já querer dizer que aquela pessoa não pode existir, que ela enfim, não é automático. E você tem relatos desse período de gente que também não pensava tanto assim, né? Os jesuítas são um grande exemplo de que, apesar de todo o problema da catequização, muitos deles tinham uma postura muito mais de dar valor aos colonizados ali com que eles estavam lidando,
em detrimento daquilo que a igreja pedia que eles fizessem na prática. Então, óbvio que tem matizes isso daí. Mas assim, esse movimento estrutural político, ele se alimenta um pouco desse estranhamento. E os próprios portugueses, assim, que cresceram naquela sociedade católica, altamente introjetada a religião na cabeça deles, com certeza, mesmo os que não se portavam de maneira fisicamente violenta com os índios, com certeza tinham dificuldade de lidar ali com o outro e respeitar a cultura do outro em detrimento da sua, por mesmo que não falasse. Tem até uma passagem no livro que ele fala sobre o arco e a flecha do índio, e o negócio do relógio que o índio pegou e colocou num totem com o nativo com os desenhos e tal. E ali não tem uma violência, mas tem um julgamento do eu, né, do colono português, em relação à prática daquele indígena, entendendo que ela é uma prática boba, que não faz sentido, enquanto que ele próprio coloca o arco e flecha do índio numa estante, na parede dele, que o índio ia dar risada daquilo também, a falar o nativo. Não estou usando a palavra índio porque ele usa, tá? Ia dar risada também, ia falar, meu arco e flecha serve para caçar, que você está botando ele na parede da tua casa aí, sem pé nem cabeça. Então, tem isso, sabe? Diferente de digamos assim, um antropólogo que teria um treinamento para entender a lógica do outro a partir da lógica dele, não tentar impor a sua, né? Então, esse é bem o primeiro capítulo. O segundo é que entra o problema maior, né? Os primeiros movimentos aqui. Professor, não quero só interromper aqui, mas estou pensando aqui. Aqui na página 5, né? Ele menciona o outro como estrangeiro. Então, essa visão de ver algo que não é pertencente ao grupo, ao eu, algo que vai de encontro a toda a sua cultura, é estrangeiro. Eu também queria mencionar um ponto do índio. Qual que seria assim, mais recomendável, ao invés de chamar índio, que atualmente usa nas escolas ainda, o Dia do Índio? Faz toda aquela estrutura e não se fala nenhuma língua indígena. Interessante isso. Eu também queria... Só concluindo aqui. Não, sim. Qual que seria assim, o mais recomendável? Ameríndio, população da América, ao invés de índio? Eu vou te confessar que, acerca do linguajar politicamente correto, eu acho que é importante a gente tratar com respeito sempre. Povos nativos da América. Realmente eu não teria muito... Fala aí, Guilherme, o que você chamaria na sala de aula? Pois seguindo o que as próprias comunidades indígenas, não é? O ideal, a resposta do antropólogo é essa do Guilherme. Que nome que eles usam? Isso. O ideal é usar o nome dos povos mesmo. Cada povo tem o seu nome, mas atualmente os povos indígenas aceitam ser inclusos nesse termo, indígena. Quando tu não tem conhecimento de que povo aquele indígena pertence. Mas entendi. O índio é um termo violento. E é muito criticado, né, pelas próprias comunidades indígenas. Então, é bom a gente deixar de usar. Indígena, realmente, tá bom. Ótimo ponto. Esses primeiros movimentos aqui é que a coisa, para mim, começa a ficar mais interessante, porque aqui entra a antropologia como disciplina mesmo, ela aparece com esse nome e tudo, e entra aqui a relação complicada com a modernidade, porque antes disso a gente não tem modernidade, a gente tem aquele período pré-moderno, mercantilismo, não tem o capitalismo estabelecido como em si próprio. E aqui é interessante também porque, quando a antropologia se estabelece inicialmente, ela se propõe a estudar as sociedades pré-modernas, enquanto que a sociologia se propõe a estudar as sociedades modernas, principalmente o mundo do trabalho no capitalismo, né? As anteriores todas ficavam para a antropologia. Só que a gente vai ver que a antropologia ela também estuda sociedades modernas, e hoje em dia tem antropologia urbana, que tem essa distinção mais. Tá? O que fica de diferencial da antropologia desse período que foi o aprendizado da disciplina, que até hoje diferencia a antropologia da sociologia e da ciência política, por exemplo, é a questão do outro, toda essa coisa, essa dinâmica da alteridade, de olhar o outro pelo olhar dele, não tentar impor uma explicação de mundo para ele e tal. É isso que fica desse período. Mas, inicialmente, a ideia é que a antropologia é estudar as culturas e os povos pré-modernos, como se eles fossem diferentes de nós mesmos. E o que a gente vai ver é que, na verdade, tem muito mais semelhança do ser humano do que diferença e tal. Mas vamos pegar algumas passagens aqui para a gente ilustrar esse primeiro momento. O grande ponto aqui é o evolucionismo, né? É a criação das teorias evolucionistas
que tentam espelhar a mecânica darwinista da evolução das espécies, da teoria da evolução das espécies. Que se apropriam, né, desse ferramental da biologia que não tem nada a ver com as humanas, não tem nada a ver com explicar os fenômenos humanos, e usam esse discurso para legitimar formas de poder no mundo dos humanos. Isso aparece em vários momentos, tá? Até gente que não está preocupada em fazer isso, por exemplo, Marx, no Manifesto do Partido Comunista, que foi mais escrito pelo parceiro dele do que por ele próprio, né? O Manifesto. O Marx escreveu mesmo o primeiro capítulo do Capital, tá? Os outros escritos são, em grande maioria, do Engels. O Marx dava uma pontuação, mas é quase tudo Engels ali. Eles são dois autores que trabalham juntos. A gente fala muito do Marx porque o Capital, o primeiro capítulo, é do Marx mesmo. Mas o Manifesto é mais Engels do que Marx. Mas, enfim, aí você tem uma visão historicista da cultura, né? Como a dialética marxista, que é espelhada na dialética hegeliana, faz, que é criar uma história evolutiva. E aí, no Manifesto, a gente vê, eles chamam, né, sociedades pré-capitalistas, de caçadores-coletores, que depois se assentam na terra, começam a semear e plantar, e aí você tem a mulher que cuida do lar e o homem que sai para caçar e para plantar na roça e tal. Tudo isso daí é uma historinha, tá? Que o Manifesto cria para tentar explicar o método marxista de estudar economia, que é a história da economia. Mas, na verdade, essa parte toda para trás não tem nada de verdade no sentido antropológico histórico da palavra. Tá? O que o Marx vai conseguir estudar bem, determinar bem, é o funcionamento do capitalismo, a transição da sociedade feudal para a sociedade capitalista no mundo moderno, que é aquela política dos cercamentos e tal, que vai transformar o vassalo, o servo, em agricultor capitalista, que vai trabalhar na terra, né, naquela lógica diferente lá. Mas essa lógica evolucionista aparece em outros textos da época. O próprio Rousseau, quando o Rousseau vai falar sobre o Émile dele, que é a história da educação de uma criança, e quando ele vai falar sobre a representação política no contrato social, ou no discurso sobre a desigualdade dos homens, que ele fala, começa de uma maneira muito linda até o livro, ele fala: o primeiro homem que colocou a primeira estaca na terra foi que criou a desigualdade entre os homens, né? Para falar do problema da distribuição agrária já e da desigualdade criada no sistema onde algumas pessoas têm posse da terra e tal. Mas, enfim, ele também faz uma historinha. Ele fala do bom selvagem, no Émile e no contrato social bastante, o estado de natureza, que evolui para a sociedade, para a civilização. Tem uma evolução ali, uma historinha que ele conta para justificar o raciocínio dele ali. Se você tomar aquilo ali como real, você está praticando um evolucionismo também. Dá para perceber isso ali. Mas de maneira mais expressa, está em outros autores aqui que o Rocha traz desse período. Deixa eu ver se eu pego umas passagens boas aqui para a gente. Primeiros movimentos. Tem os Lusíadas, né, que ele cita. Vou pegar aqui. O evolucionismo, para baixo. O primeiro desses pensamentos ocorridos na antropologia que procuram explicar a diferença, aí o explicar aqui vem forte, tá? Porque aqui é ciência já, a ideia de que isso seja uma ciência. Então, explicar a diferença é conhecido como evolucionismo, porque o evolucionismo vai traçar uma trajetória para toda a humanidade, para qualquer civilização, qualquer ser humano, qualquer sociedade, qualquer cultura ao longo da história, e vai colocar o eu no centro, né? Os autores que estão escrevendo vão entender que a modernidade é o máximo dessa história, ou o meio, e que o futuro é o futurismo, e colocar todas as sociedades não modernas no passado desse evolucionismo. Essa é que é a violência praticada. Por isso que eu falo para vocês que explicar na antropologia é um troço complicado, por causa disso daí. Hoje em dia, nenhum antropólogo tenta fazer isso mais. Tentar explicar o funcionamento das instituições, ou explicar o funcionamento da cultura, com essa palavra forte. A gente tenta compreender, o antropólogo tenta compreender, mas não explicar. Explicar coisa para cientista político e economista, tá? E sociólogo, às vezes, mas o antropólogo não quer explicar nada.
porque eles tiveram um trauma enorme com esse período aqui do evolucionismo. Vamos pegar algumas passagens aqui. A noção de evolução é um marco fundamental para o pensamento antropológico, vai aparecer como ideia básica para toda uma grande fase da teoria antropológica e na história dos saberes sobre o ser humano tem um lugar de destaque quase que como uma âncora para os trabalhos e estudos que procuravam fazer da antropologia uma ciência, com ciência como as ciências duras, como a biologia, como a física mesmo. Mas o que é exatamente essa evolução? Evolução, no seu sentido mais amplo, equivale a desenvolvimento. Então, você está sempre se desenvolvendo, melhorando. Né? Isso, de novo, aparece, inclusive, na dialética hegeliana, né? Filosoficamente, pensando, e aparece na evolução histórica da dialética marxista também, desse período. Tá? É uma coisa assim, está na cabeça das pessoas, não foi feita a crítica a isso ainda. Né? Hoje em dia já foi feita a crítica e os autores que têm uma linha mais marxista já adaptaram, não praticam mais essas coisas, óbvio, mas no período isso aparece. É a transformação progressiva no sentido da realização completa de algo latente. Então, o germe do civilizado já está lá no selvagem, ele vai se desenvolver até virar um senhor, um lord inglês, seria isso. É o caminho da manifestação plena do que estava oculto. Evolução, em outras palavras, é o desenvolvimento obrigatório de uma determinada unidade que revela, pelo processo evolutivo, uma segunda forma, mostrando, então, sua potencialidade. É um processo permanente onde uma unidade qualquer se transforma numa segunda, que por sua vez se transforma numa terceira, e assim sucessivamente. Isso acontece em outras áreas do conhecimento hoje em dia, tá? Isso eu que tive aula de direito penal, muito, isso é típico dos manuais de direito penal brasileiro. Se você abre um livro de doutrina jurídica que fala sobre direito penal, ele vai descrever as penas como elas eram no passado, o suplício, e aí ele vai chegar numa evolução. Vai falar do Código de Hammurabi, o olho por olho, né, dente por dente, e vai descrevendo essa evolução dos códigos penais na história como se fosse uma evolução mesmo, até chegar no Beccaria, no Cesare Beccaria, que é um sujeito do século XIX, que escreveu sobre as prisões, e é o cara que inventou o panóptico, que não era chamado de panóptico na época, mas que inventou essas prisões individualizadas, celas individuais, com a torre no meio que ilumina cada um dos presos. Deixa eu mostrar para vocês aqui o panóptico. E isso ficou célebre com a expressão panóptico por causa do Foucault, tá? Vocês estão vendo as imagens aí, né? Essa ideia é a ideia de punição, e aí introduz o trabalho como ferramenta de ressocialização do apenado. O Cesare Beccaria ele fala como se fosse a solução da barbárie, a civilização chegando para os selvagens, que eram os tratamentos que eram dados àqueles presos antes da Revolução Penalista moderna. E, enfim, Foucault vai usar isso como exemplo e tal, mas é típico você ver nos manuais de direito penal hoje em dia isso aqui como o suprassumo do iluminismo, da modernidade. Agora não, agora a gente não pratica mais violência na prisão, agora é tudo bonitinho e tal. Então tem essa coisa do evolucionismo, né, que aparece. Por isso que os antropólogos são muito bons para olhar para o direito penal também. Tá? Eles são bem críticos e conseguem mostrar certas coisas que não são pegas por outras áreas. Mas vamos voltar aqui para o texto. Aí ele fala da origem das espécies, né? E tem vários autores desse período que falam da evolução do homem, espelhando a origem das espécies do Darwin, que do ponto de vista, inclusive metodológico, não tem nada a ver, tá? O Darwin, eu vou dar isso na turma de metodologia. Tem um autor ótimo, que se não me engano, é o John Welster, que fala num livro que chama Nuts and Bolts, o Social Sciences. Ele vai mostrar a explicação nas ciências duras, a explicação na biologia, que é o mecanismo da evolução das espécies, e a explicação como tem que ser na ciência política, nas ciências sociais, como deveria ser. E ele mostra que não tem nada a ver com esse negócio da evolução das espécies. Isso aqui dá darwinismo social, onde os mais fortes sobrevivem. Isso aqui é essa direita mais escrota hoje em dia, inclusive, tá? Que pensa dessa maneira, que os mais fortes sobrevivem, os mais fracos que fiquem para trás mesmo, que morram e tal, que não tem problema. Muito, enfim, bebe nisso aqui, tá? Essas leituras sobre a sociedade, que até hoje estão presentes, óbvio que não na disciplina da antropologia, mas estão presentes na sociedade. Deixa eu ver outra passagem boa aqui do segundo capítulo.
o evolucionismo biológico e o evolucionismo intelectual, cara. Mas é isso aqui. Tudo isso forma um campo intelectual, um espaço correto para um tipo de pensamento que, então, iria contagiar todos os estudos sobre as sociedades humanas. O evolucionismo biológico e o evolucionismo social se encontram e o segundo passa a ser o novo modelo explicador da diferença entre o eu e o outro. O outro, ele é um estágio do eu. Ele não é mais o outro que está lá, que não é igual a mim. Ele é igual, ele é parecido comigo, mas ele é um estágio involuído do que é o eu. Eu sou evoluído por cima do outro. É muito esse problema que aparece. Lá para o fim do artigo, ele vai dizer uma coisa interessante. E é uma evolução no sentido que ele está colocando aqui no texto dele. Por quê? Porque agora o outro está próximo de mim. Nesse primeiro momento, lá atrás, o outro estava distante. Ele era tratado como alguém que... como se fosse um alienígena mesmo. Agora não. Agora o eu está contraposto ao outro, de maneira clara no pensamento desse período. Só que aí o outro é colocado, rebaixado como proto-pessoa, proto-eu. Tal. O resultado disso, é claro, vai ser a permanência do etnocentrismo, agora traduzido na sociedade do eu, como um estágio mais adiantado da sociedade do outro, e que seria um estágio mais atrasado. Mas isto é o fim da história, e é importante que possamos ir mais fundo no sistema de ideias que se monta em torno da ideia de evolução. Vamos mais para frente um pouquinho. Saindo. Dá uma passagem melhor mais para frente. Postulava uma unidade. Aqui. Postulava uma unidade entre as culturas como se todas tivessem de dar conta de problemas idênticos e que, mais ou cedo ou mais tarde, os primitivos chegariam às formas de civilização, assumiriam que os itens da cultura se assemelhavam onde quer que encontrasse a cultura, o que fosse importante para a sua sociedade, a sociedade do eu. Seria importante para todas as demais, a sociedade do outro. Lembra um pouco o que se dizia uma autoridade alguns anos atrás, o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil e tal. Esse aí é o exemplo que ele traz. Então, essa parte do evolucionismo é bem, assim, bem clara, né? A questão era apenas de encaixar as culturas em estágios já pré-determinados da evolução. E aí essa disciplina se preocupava em avaliar itens culturais, tais como governo, meios de subsistência, arquitetura, religião, propriedade, família, etc., divide 100 mil anos de história humana em 3 períodos: selvageria, barbárie e civilização. Não é preciso dizer que a sociedade dele mesmo ocupava exemplarmente o lugar destinado à mais alta civilização. Tem que ter muito cuidado de não fazer essas coisas nas ciências sociais, de não colocar idealizado e tentar medir os outros em relação a esse ideal. E, às vezes, isso vem de maneiras muito sofisticadas, tá? E que a gente tem até que ter o cuidado de desconstruir metodologicamente. Por exemplo, teve um período na história da ciência política recente, década de 90, anos 80, começo dos anos 90, onde se estudava formas de governo no mundo inteiro, né, na perspectiva neotradicionalista, que colocava os sistemas de governo do mundo ocidental para tentar entender quais eram os que davam mais certo e os que não davam certo. E aí a explicação, o principal autor desse período chama Sartori. Não sei se vocês entraram em contato com ele na ciência política, mas é um sujeito chamado Sartori, italiano. E ele colocava o parlamentarismo como a melhor forma de governo, porque ela era mais estável, né? Ela não degringolava em ditaduras, em regimes autoritários de maneira mais fácil. E ele tem a explicação dele lá por quê, que o parlamentarismo pressupõe o consenso e tal. E foi engraçado que isso alimentou muitos intelectuais, inclusive da área aqui no Brasil, no início da década de 90, caras como Bolívar Lamounier, que é um cientista político muito conhecido da área, que defendiam o parlamentarismo no Brasil, particularmente olhando para a experiência presidencialista que a gente teve durante 45 e 64. Tá? Mas o texto, você percebe que tem alguma coisa que está esquisita no texto, porque eles começam a falar que o parlamentarismo é a única forma de governo que dá certo, mas aí tem os Estados Unidos.
E aí ele precisa encaixar os Estados Unidos no mundo ideal dele, porque, né, os Estados Unidos é rico, é evoluído, então a gente precisa dar conta dos Estados Unidos, e a explicação dele cai toda por terra abaixo, porque os Estados Unidos é presidencialista, né, também. E lá, em tese, funcionam as coisas. Então, tem um quê de etnocentrismo aí, se a gente for olhar com o olhar do antropólogo sobre esse assunto, desconfiado dessa história. Mas que, metodologicamente, a gente consegue desmontar também, mostrando que a análise dele tem problema. Mas, enfim, só um exemplozinho que eu achei legal, que eu pensei quando estava lendo isso aqui. Vamos passar para o outro. Deixa eu ver que horas são já. Ixi, já são 15, já são 3 horas. Não? Vou só dar uma passada rápida aqui pelos demais, então. Porque o principal era saber essa crítica ao etnocentrismo. O etnocentrismo aparece de maneira muito mais cabal no evolucionismo e também na questão desse encontro do outro que desafia a minha própria identidade. Eu fiz questão de mencionar muito essa, porque os estudos antropológicos de antropologia urbana, muitas vezes, de gênero, principalmente de gênero, de transgênero, essas coisas, se batem com esse mesmo problema, de tentar destruir o outro porque ele desafia a própria identidade do eu. Né? Essa coisa... tá tendo, por exemplo, essa briga que está tendo agora por banheiro transexual nos Estados Unidos, aqui no Brasil, passa um pouco por aí, tá? Por esse estranhamento do outro que quer aniquilar ele, porque ele desafia a própria imagem do eu, nesse sentido. Então, tem muito estudo somente o pessoal que estuda gênero, que enfrenta essas questões com esse fundo ferramental. Percebe que a antropologia, o pensamento disciplinar da antropologia já evoluiu para além disso, mas esses discursos permanecem na sociedade, tá? Tanto a questão do evolucionismo, quanto a questão desse estranhamento aniquilador, ele permanece no meio político, no meio social, e é preciso desconstruir esses discursos para mostrar o que eles são. De fato, a antropologia faz isso muito bem, tá? E aí temos a parte do passaporte, né, que é quando começam a aparecer, de fato, os antropólogos como a gente tem eles hoje, que vão falar do outro no lugar do outro, e não a partir do olhar do eu. Aí ele traz alguns exemplos aqui. A gente vai estudar esses autores mais para frente, então também não precisa perder muito tempo aqui nesse terceiro e quarto capítulo, porque são autores que a gente vai ler. Então, até fiz vários grifos aqui, mas não vou me prender muito neles, tá? Mas o ponto principal é esse, de olhar o outro e as definições que o outro faz dele e nas interações de troca com as pessoas do período. Né? Se a gente pegar o Gilberto Freire de Casa Grande e Senzala, a gente vai ver que a Casa Grande não é separada da Senzala, a Senzala está dentro da Casa Grande também. Existe uma troca aí. Eles são, o escravo é o escravo, o senhor é o senhor, mas eles estão em constantes trocas e tem uma relação ali. E trabalhos como o do Gilberto Freire vai mostrar isso muito bem. O Malinowski, ele fala, a gente vai estudar na próxima aula, ele é um cara que quebra com o pensamento histórico sobre antropologia. A gente não está mais explicando uma sociedade a partir do histórico daquela sociedade, mesmo com o olhar dela mesma, mesmo a partir da história que aquela própria sociedade conta, mas a gente pode analisar a sociedade de maneira sincrônica. O Rocha fala sobre o Malinowski, que é olhar as trocas que estão ocorrendo naquele momento, qual é a relação que aquelas pessoas estabelecem umas com as outras e com o externo. E isso que o Malinowski faz nos Argonautas do Pacífico, que a gente vai trabalhar na próxima aula. Ou seja, toda a questão de história sai por água abaixo. A gente não olha para a história mais, a gente olha para aquele momento no tempo. O que está acontecendo naquele momento. E aí é que aparece o trabalho de campo como o ferramental da antropologia forte. Antes disso, não tinha trabalho de campo, tá? Não assim, tinha algumas coisas escritas de pessoas que... Os jesuítas, né, Pero Vaz de Caminha, quando encontrou os índios e tal. Tinha coisas desse tipo. Mas não tinha assim, uma sistemática de trabalho de campo. E o Malinowski ele é caro para a antropologia por isso. Ele é o primeiro cara que vai fazer campo mesmo. Fica 31 meses lá enfiado com os polinésios que ele estava, os trobrianos que ele estava estudando, tá? Então, isso é o que a gente vai trabalhar na próxima aula, eu não vou me prender muito. E aí ele traz o Durkheim. O Durkheim é interessante porque o Durkheim ele não é antropólogo, tá? Exatamente. Aliás, o Durkheim está preocupado em explicar as coisas. Não sei se vocês já leram muito Durkheim aí nas outras disciplinas, mas o legal do Durkheim é ele mostrar que não existem fatos individuais, existem fatos sociológicos. E mesmo escolhas individuais, elas são explicáveis do ponto de vista de estruturas sociais maiores. Para mostrar isso de maneira muito clara, o Durkheim pega o suicídio, que é um livro fantástico dele que ele escreve sobre o suicídio,
ele mostra como o suicídio é uma decisão individual da pessoa, mas ela é pautada por estruturas sociais. E aí ele vai mostrar isso falando de quando acontece o suicídio. Ele tem uma teoria sobre o suicídio, quando as pessoas se matam, por que as pessoas se matam, que até hoje é utilizada para estudar suicídio, inclusive no Amapá, que tem taxas altas. Tem um colega, anos atrás, que fez uma pesquisa de inquérito policial para olhar os casos de suicídio, de tentativa de suicídio, e tentar usar a metodologia do Durkheim para dizer por que as pessoas estão se matando e tal. E ele mostra que é um fenômeno social que acontece mais em guerras, em período de desemprego, em período de fome. E aí ele explica isso, que as pessoas se matam em duas situações. Quando elas estão totalmente separadas do social, elas estão indivíduo sozinho, sem nenhum contato de legitimação com o resto da sociedade, ela se sente tão isolada na sua individualidade que ela acaba se matando, ou o contrário, quando a pessoa está inserida de maneira tão forte na sociedade e faz tudo aquilo que a sociedade manda para ela só faz aquilo que é pedido, que a sociedade determina que ela faça, ela é anulada na sua individualidade de tal maneira que ela também acaba se matando. Mas o Durkheim é uma escolha esquisita aqui, porque o Durkheim ele tenta explicar as coisas. Ele tenta explicar o suicídio, ele tenta explicar padrões sociais, fatos sociais, como ele chama, e a antropologia não se preocupa em explicar muitas coisas, não, porque senão a própria antropologia seria uma violência. Né? Mas, enfim, está aqui o Durkheim. Mas eu não sei se a gente vai ler Durkheim aqui, porque eu acho que não é bem o caso, mas qualquer coisa eu pego alguma coisinha dele também para colocar como leitura complementar para vocês. Vocês já leram Durkheim nas aulas de sociologia, não? Acho que ainda estou acordado, me ouvindo. Passagem só. Tá. Depois eu pego pouca coisa também. Como leitura. Ei, vocês estão aí. Tá aqui os argonautas, que a gente vai ver na próxima aula. A tal da cula. A cula é a festa, onde eles trocam as coisas todas, onde rolam as trocas. A festa é um negócio super interessante para os antropólogos, qualquer tipo de festa. O antropólogo adora uma festa. E o Lévi-Strauss. O Lévi-Strauss, que eu já mencionei na primeira aula, a grande sacada do Lévi-Strauss é achar um universal, que é a coisa do interdito, né? Como é a palavra que eu usei na aula passada até? Que a gente fala quando a pessoa, por exemplo, transa com o irmão, transa com a mãe, transa com o pai, como é que chama? A gente falhou agora. Incesto. É isso, Ana. É o incesto. Aliás, tem um filme maravilhoso sobre essa coisa do incesto, que é o meu filme favorito brasileiro, que é A Lavoura Arcaica, baseada no livro do Radon Assar. Se vocês conseguirem ver, ou se quiserem, eu tenho o filme, eu mando para vocês. Ele trata o incesto de uma maneira maravilhosa, o filme do Raduan, tá? A gente pode até colocar na aula de Lévi-Strauss para vocês assistirem. Eu dou um jeito de passar para vocês o arquivo do filme, sei lá, que ainda não viu. Eu não vou entrar em detalhes porque vai ser spoiler, mas tem incesto na história. E o incesto aparece como uma forma do personagem se inserir na sociedade, o que é uma crise para ele. Porque ele quer fazer parte da família, e a forma dele fazer parte da família é porque ele se apaixona por uma pessoa que ele não deveria dentro da família. E aí gera essa tensão e tal. É lindo demais o filme. Ou seja, spoiler, Mas eu não dei todo o spoiler, tá? Vocês vão ver. Lavoura Arcaica, deixa eu botar aqui. O livro é maravilhoso também. Eu adoro o Radon. O Radon ele escreveu 2 livros só na vida. 3, tem um livro de contos dele. Que é Um Copo de Cólera e o Lavoura Arcaica. E depois ele resolveu ser fazendeiro de arroz no interior de São Paulo. Ele largou tudo aqui, nem o Selinger fala. Tem aqueles aplicativos que dá para assistir junto nesse filme. Eu não sei se dá para um número grande de pessoas, mas eu acho que ia ser legal a gente assistir junto. Pode ser, tá aí, Guilherme. Me lembra disso quando chegar na aula do Lévi-Strauss, porque eu não sei montar esse sistema. Eu te passo o arquivo de alguma forma e a gente monta para ver junto o filme também. Então, seria a primeira parte da aula, a gente faz uma aula de debate e depois a gente assiste o filme. Muito bom. Então, aí o Lévi-Strauss tem essa coisa desse universal, que é o incesto, que vai possibilitar as trocas. Pessoa acontece troca entre aquilo que é proibido. Você primeiro proíbe e depois estabelece as trocas. Né? Onde que tem, onde que pode, o que não pode trocar.
E o sexo é uma troca também, né, nessa perspectiva. E tem o Geertz, que ele fala, a gente também vai pegar um textinho do Geertz, mas o principal que eu queria com vocês era essa parte introdutória sobre o evolucionismo, e os demais precisam ir entrando em contato com os demais autores que a gente vai para frente. Olha o da Mata aqui. Eu conheço o da Mata pelos os estudos sobre racismo dele, sobre hierarquia, a sociedade brasileira como uma sociedade hierarquizada. Do você sabe com quem você está falando e tal, é coisa do da Mata. Mas eu não sabia, ele tem coisa de índio também, olha, os índios Apinaié. Aí eu vou escolher algum textinho bom dele aqui. Eu quero ver se eu escolho alguma coisa sobre racismo no Brasil, que eu acho que é mais interessante para a gente. De índio, a gente já vai ter muitas outras fontes aí. Tá? Olha o Geertz aqui. A gente vai a esses autores mais para frente. Os próprios termos que eles trouxeram, o átomo de parentesco, que junta os elos de fraternidade, descendência e afinidade. A afinidade desses temas mostra ele. Não é um dado psicológico de foro íntimo, mas um fator estrutural, sem o qual não se compreende sua lógica e seu sentido social. É por isso que muitos antropólogos vão fazer árvore genealógica, por exemplo. De onde que vem essa coisa de fazer árvore genealógica dos índios, dos indígenas? É do Lévi-Strauss, que ele é preocupado em quem é filho de quem é considerado, qual é a unidade familiar, e aí quem é considerado pai de quem, ou filho de quem, porque não é igual a nossa necessariamente, tá? Tem comunidades indígenas onde a criança, tem uma mãe e vários pais, no mesmo núcleo familiar. Então, eles se preocupam muito em definir essa genealogia. E é isso, senhores, por hoje, tá? Não sei se vocês gostaram do estilo, se recuperar essa leitura um pouco. E aí tem um trabalhinho para vocês fazerem lá no Google Classroom. Perguntas? Estão gostando do debate? Para onde é que está indo? Qualquer coisa me fale, que a gente vai mexendo, tenta mudar alguma coisa de repente. Estou gostando, professor, do formato. Então tá bom. Aí entrem lá e tentem fazer a resenha, tem até domingo, tá? Mas se vocês conseguirem fazer hoje, já se livravam. E aí, na semana que vem, vai ter outra. Enquanto vocês estão fazendo a outra, eu vou estar aqui corrigindo as primeiras que vocês entregarem até domingo, né? Segunda-feira que vem. Próxima aula, o Malinovski, tá? Já está lá no Google Classroom. Deixa eu abrir de novo aqui para mostrar para vocês. Está aqui, já o arquivo. Eu já estabeleci que a partir da página 35, tá? Em especial o capítulo 3, que é o que mais nos interessa, que é a festa, o Kula, a Kula, como eles chamam. Do jeito que você quiser, Agatha. Pode ser crítica, pode ser falando bem só do cara, vocês podem criticar o que vocês acharem que vocês têm algo para falar sobre, mas é importante vocês trabalharem com o texto, tá? Só não pode sair do texto muito. Mas pode ser crítica, claro. Massa política do conhecimento. O que é isso, Irã? O que você quer dizer com isso? Ah, massa política do conhecimento, tá? Entendi. E aí, nas próximas, eu vou separar os próximos que a gente vai ver. Provavelmente, depois do Malinovski, vai ser Gilberto Freire. Eu tenho que escolher muito a dedo, porque Gilberto Freire é só coisa assim. Então, tem que ser alguma coisa que mostre como é que é o pensamento dele, a dinâmica. É interessante porque os autores desse período são muito ensaístas. O Sérgio Buarque, o livro dele lá, que fala do jeitinho brasileiro, como é que chama? Espera aí que eu já digo para vocês em 5 segundos. Raízes do Brasil. Está aqui já. No Raízes do Brasil, que também é um livrinho que vai mostrar, por exemplo, o uso do diminutivo pelo brasileiro. O brasileiro ele usa o diminutivo como um sinal de afeto, de tentar criar uma relação afetiva com a pessoa com quem ele está falando. Isso tem problemas para a criação do espaço público no Brasil. A gente tem uma dificuldade enorme em estabelecer o espaço público, porque tudo é espaço privado para o brasileiro. E a coisa do diminutivo passa por aí. Passa por estabelecer relações privadas afetivas, e que só podem ser legítimas se forem assim. Isso dificulta a construção de um espaço público na sociedade brasileira. Então, tem muita análise culturalista sobre a política brasileira que vem daí. Os cientistas políticos se batem muito com os antropólogos nisso, tá? Tem muita... No próprio site mas quando a gente chegar lá, a gente fala. No próprio site aqui vai ter, quando você entrar na parte de atividades, que aqui eu estou vendo pelo lado do professor, mas se vocês entrarem pelo lado de vocês, vai ter aonde vocês vão fazer. Vocês podem, eu acho que dá para escrever no Word
e mandar o arquivo anexo. Ou dá para escrever direto no programa aqui. Eu não sei exatamente, mas eu sei que isso funciona. Deu para entender, João? É no Google Classroom. Não sei se você já se inscreveu, mas acho que sim. Tá aqui, ó. Beleza? Então tá bom, senhores. Até semana que vem. Vamos meter no brasa aí no resenha e depois no Malinovski, tá? Tá bom, professor. Boa tarde. Tá bom, professor? Boa tarde. Beijo. Obrigada. Boa tarde. Até Boa semana que vem. tarde.